Sejam bem-vindos, viu, gente? A casa é de vocês, o programa está à disposição para atendê-los com o maior carinho, sempre trazendo convidados especiais com o intuito de levar dicas importantes a todos vocês aí de casa que estão nos prestigiando todas as manhãs. E é com este intuito e este carinho que nós estamos recebendo no programa de hoje Kleber Rezende, que além de ser médico, é empresário também e vem trazendo assim uma dica fantástica para todos vocês aí de casa. Tudo bem contigo, Kleber? Tudo bem, Lina. Bem, graças a Deus. Seja bem-vindo à nossa casa, viu? Obrigado a vocês e também toda a tua equipe e também a produtora que tem nos recebido nessa casa com tanta homenagem, né, e tanto carinho, que é importante você ser recebido dessa forma em um canal. E nós vamos estar sempre abertos aqui, porque o intuito é levar a boa informação, é levar seriedade para o pessoal de casa, porque eles acreditem cada vez mais na emissora e nas programações que daqui saem, levando coisas positivas a todos. Exato. O pessoal me passou aqui que você é médico e também empresário. É empresário. Fala um pouquinho aí, como é que você consegue conciliar as duas profissões? Na realidade foi bem complicado. Eu acredito. Eu fui novo para Buenos Aires, Argentina. Certo. Minha graduação em Buenos Aires, tive a oportunidade de receber um convite de uma instituição em Buenos Aires. Fui para Buenos Aires, chegou um momento, como todos, a economia foi afetada. Sim. O que meus pais me mantinham com relação ao câmbio, na época era 1 a 1, e de um dia para o outro o câmbio virou 3,80. Aquela explosão. O que era R$1, que meus pais investiam para mim, começaram a ter que investir 3 vezes mais no investimento. Olha o tamanho da diferença. Pela diferença. Então a desigualdade do meu orçamento foi bem afetado pela desvalorização do real frente ao real e ao peso, né? Porque na época era o peso e a moeda na Argentina era o dólar. Certo. Era a moeda única como o dólar e o peso tinha o mesmo valor equivalente ao dólar. Então por isso que teve essa desigualdade, o real desvalorizou e minha economia apertou. Tá vendo? Só dificultando a tua vida um monte. Bastante. E é de muitas pessoas, né? E de muitas, na realidade de muitos mesmo. Muitos companheiros até tiveram que retornar ao Brasil, porque os pais não tiveram condições de manter os filhos, devido a essa desvalorização do real frente à moeda americana, que no caso, nessa época, em 2000... Isso que eu ia te perguntar, em que época foi? Em 2000? Em 2000, justamente na época de transição do país, na Argentina, que nós sabemos que houve muita dificuldade no país, uma crise política enorme e naquela situação tão constrangedora, eu me enfrentei com um sonho quase sendo frustrado pelo fato da economia e também de não ter a possibilidade da continuidade nos estudos devido à parte financeira. E eu acredito. Exato. Aí chega aquele momento, você dá aquela refletida. E daí? Muitos desistiram, né? Muitos desistiram. Eu tive fé, como eu acho que todo cidadão e eu acho que todo brasileiro e qualquer pessoa tem que crer num Deus do impossível. E na realidade a minha situação era um Deus do impossível, porque meus pais... O que estava acontecendo para você não seria possível dar continuidade? Não seria possível, porque meus pais nesse momento, na realidade gostaria também de agradecer meus pais, porque são pessoas importantíssimas na minha vida. Que bom. Amo muito eles. Acho que é importante nós sempre frisarmos a importância de ter uma família. De valorizar a família. E valorizar os pais, que são, acho que, essenciais no papel e no crescimento de cada um. Com certeza. E nessa oportunidade, Lilian, o que aconteceu? Eu tive que pedir para os meus pais uma semana. Eu falei, pai, mãe, vocês me esperam uma semana, que o meu Deus, que me trouxe aqui para esse país, vai mudar essa situação. Não vai me desamparar. Não vai me desamparar, porque... eu acredito muito no sonho, principalmente porque eu acho que cada um de nós temos um sonho. Sim. Esse sonho não é porque veio do meu próprio gosto, não. Eu acho que Deus coloca um sonho especial no coração de cada um de nós. Eu acredito também. Até mesmo você não estaria aqui hoje se não fosse por um sonho. A vontade dele também, verdadeiramente. Né? E a vontade também do nosso Deus, que nós temos a oportunidade de crer ou não, né? Porque é o livre-arbítrio que nós temos. Verdade. E nessa oportunidade eu falei, pai, mãe, olha, vocês... pode me esperar uma semana, porque o Deus que me trouxe para esse país, no caso na Argentina, Ele é fiel para poder completar a boa obra que começou na minha vida. Sim. Se Ele me trouxe aqui para a Argentina, por algum objetivo tem. Verdade. E nessa mesma semana, eu desliguei o telefone e pedi para Deus, Deus, se o Senhor me trouxe aqui para esse país e tem um propósito para mim, o Senhor vai mudar a minha vida, vai mudar a minha história. Nesse momento, a minha economia já estava afetada. Sim. Eu morava aproximadamente quase... de ônibus ou metrô, dava quase 1 hora de viagem até a instituição no qual eu estudava. Fui caminhando porque já não tinha dinheiro para poder nem pagar o próprio transporte. E também a economia bem afetada, uma alimentação por dia para poder equilibrar, sem os pais até mesmo saber. Tudo ali apertadinho. Tudo apertado.
E fui até a faculdade chorando, várias oportunidades, já tinha pedido uma bolsa de estudo e várias vezes foi negada essa oportunidade de bolsa. E justo nessa semana que aconteceu, era um momento da minha vida, eu continuar em Buenos Aires ou retornar ao Brasil. Cheguei à universidade, nunca ninguém me atendeu, porque a Argentina nessa época era considerado, né, um dos países do primeiro mundo, com toda a cultura, a economia, o país estável. E a moeda tão forte, então por que eles teriam que dar uma bolsa para um estrangeiro, né? Principalmente para um brasileiro? Então eu fui pela fé, deparei em frente à faculdade, conversei com a secretaria, chorando, é claro, porque meu sonho estava para ser frustrado em menos de uma semana. Eu tinha um prazo, que eu determinei que era uma semana, que não foi só eu que determinei, foi meus pais. Filho, você tem uma semana para poder arrumar suas malas e retornar ao Brasil. Olha aí, gente. E o que aconteceu? Acho que é até importante a gente falar sobre essas coisas, porque às vezes um olha para uma pessoa, para um profissional e vê, foi tudo muito fácil para ele, o natural do brasileiro, né? Tanto, eu não porque tenho tem nada. tanto, como chegou aí, foi sorte. Não, acho que tudo tem a parte de sorte, mas tem a parte de perseverança de cada um. Com certeza. E neste momento, enquanto estava chorando na faculdade, pedindo uma bolsa, ninguém me atendeu nesse momento. Mas insisti chorando, porque eu não conseguia nem mais falar. O desespero era tão grande. Eu acredito. E chegou um momento, uma pessoa me atendeu, o que está acontecendo? Eu expliquei, olha, tentei explicar, né? Porque eu estava emocionado. Soluçando, não conseguia conversar com ninguém. E falei assim, olha, fica calmo que nós vamos atender você e verificar o que está acontecendo. Me deram a oportunidade de explicar a minha situação. Expliquei que estava voltando para o Brasil porque minha economia não estava favorável e eu teria que retornar ao Brasil em menos de uma semana. E abandonar o teu sonho. E abandonar meu sonho. E neste momento o diretor da universidade, na instituição no qual eu estava estudando, falou assim, Kleber, nós vamos resolver a tua situação. A partir de hoje você tem uma bolsa de 75% da universidade, e algo que é impossível acontecer. Muitos companheiros foram, pediram, e nenhum conseguiu. Eu tive a oportunidade de ganhar essa bolsa de estudos, uma universidade muito famosa, reconhecida mundialmente em toda a comunidade europeia. Eu tive o benefício de ganhar essa bolsa de 75%. Foi uma alegria extraordinária, porque em poucos minutos eu tinha a oportunidade de dar continuidade desse sonho. Sim. Ao ponto que saí da faculdade super agradecido, voltei para minha casa, liguei para meus pais, pai e mãe, consegui uma bolsa na faculdade. Mas quanto, filho? Mas quanto? Porque a questão era financeira. Era o que interessava. E neste momento falei, mãe, conseguimos, pai, mãe, conseguimos uma bolsa de 75%. Filho, olha, muito, muito bom, ótimo, mas a questão é que teu orçamento não dá. Falei, mãe, tenha paciência que o meu Deus vai mudar a situação. Olha só, gente. Eu fui conversar. Já estava mudando, né? Já estava mudando, exatamente. E neste momento fui conversar com o proprietário do apartamento que eu morava num flat. Conversei com ele, olha, eu vou ter que deixar o apartamento, porque não tenho condições de continuar, eu vou para um lugar mais acessível. E o proprietário comentou, Kleber, você não vai sair daqui. Deus colocou no meu coração para te dar 50% de desconto no aluguel. Gente, e foi suficiente para poder dar continuidade aos meus estudos, poder concluir meu sonho. Sim. E nesse mesmo tempo que eu ganhei a bolsa, que eu ganhei o desconto no apartamento para dar continuidade ao meu sonho, Deus colocou no meu coração para me oferecer a faculdade que me deu essa bolsa, para poder estar trabalhando, o que fosse, para limpar a faculdade. Me coloquei à disposição. Eles ficaram motivados e ficaram surpreendidos nesse momento, porque um aluno que ganhou uma bolsa de estudo e porque está querendo trabalhar agora para recompensar isso. Com certeza. Então eles ficaram muito assim... Surpresos pela situação, porque normalmente a pessoa ganha e não reconhece. Com certeza. O normal, né? O que acontece, né? E eu fui motivado. Eu falei assim, olha, eu gostaria de trabalhar, não importa se for de limpar aqui o banheiro, mas eu estou disposto a recompensar o sacrifício e esse benefício que vocês proporcionaram para mim, porque é muito importante. Nesse momento eles ficaram tão motivados, tão surpresos. Eu falei, Kleber, vem tal dia aqui na faculdade, nós queremos ter uma reunião com você, porque os diretores e o reitor da instituição querem falar com você. Então, nesse momento, eles colocaram, Kleber, nós estamos num setor aqui da instituição, no setor de documentos, está muito desorganizado, estamos tendo muito problema com a parte migratória desses alunos e nós precisamos de ter uma pessoa para organizar a situação. Aí que entrou
comecei a trabalhar, comecei a conhecer muitos, ter contato com os consulados, com as embaixadas de vários países, porque como Buenos Aires é uma capital, tem consulados e representantes de todos os países na capital. Então eu tive que me relacionar com embaixadores, com secretários, com migrações, processos migratórios, resolver problemas que a própria instituição não podia resolver e teria que ter uma pessoa para poder estar resolvendo toda essa questão burocrática de documentação para dar validade aos documentos no próprio país e dar continuidade da formação acadêmica no país. Certo. Comecei a cuidar disso ao ponto que era tantas pessoas, o relacionamento foi aumentando com outros países e comecei a receber consultas de outros países, de outros pais que queriam levar os filhos para estudar em Buenos Aires. É aí que surgiu a ideia de criar uma empresa, a Vive em Buenos Aires, Assessoria Educacional Internacional, para proporcionar a realização de sonhos. Gente, que maravilha! Agora nós estamos chegando no pontapé que eu comecei ontem, falando que a gente ia receber com muito carinho um grande empresário, queria trazer para Londrina e toda a região através do nosso programa, de que maneira você pode conquistar o seu sonho, fazer a sua faculdade, projetar a sua vida. E é esse o intuito aqui do Kleber no nosso programa hoje, porque dele conseguiu, a partir do sonho dele, de aberturas de porta, com Deus sempre à frente da tua vida, por isso que nós viemos falando sobre isso hoje, né, pai? O quanto é importante você designar tua vida, você confiar em Deus, porque muitas pessoas, como você colocou, se frustram, desistem, às vezes não com facilidade não, de tanto martelar uma ponta de uma faca que não vai resolver, ela não vai ter abertura. Por quê? Porque ela está buscando pelo lado errado, ela está buscando alternativas erradas, e quando você anda no caminho dele, ele mostra mesmo, ele faz acontecer, e é um exemplo do que aconteceu na tua vida. Verdade, né? Verdade. Então fala pra gente como é que funciona esse Viver em Buenos Aires. Então Vive em Buenos Aires foi uma... né? Vive em Buenos Aires. Por que vive em Buenos Aires? Porque quando sai para um país, principalmente para estudar, vai morar e vai ter que viver. Verdade. Então essa é a palavra, vive em Buenos Aires, o objetivo de viver em Buenos Aires. Certo. Então foi que Deus colocou no meu coração neste momento, porque cada um que sai de um país ou vai estudar, vai ter que viver, vai ter que morar, vai ter que se acostumar a esse país. Então foi esse o objetivo nosso como empresa, como instituição, criar esse nome, essa marca, para poder atingir toda a América Latina e também outros países que nós temos atingindo hoje, principalmente pelo trabalho que nós temos desenvolvido, tanto na Argentina também como em outros países. Por que outros países? O que aconteceu no projeto da empresa, a partir que eu comecei sozinho nesse momento, a assessorar muitos pais, o projeto foi crescendo, nossa empresa foi sendo reconhecida até mesmo pelos próprios consulados de vários países, até que surgiu um reconhecimento a nível internacional da nossa instituição Vive em Buenos Aires, pela instituição da Rede Globo Internacional e também Rede Globo, rede de televisão também do próprio país da Argentina, que reconheceu nossa empresa como que estava beneficiando os brasileiros, porque muitas vezes o brasileiro sai do país somente para trabalhar, para busca do sonho da casa própria, para ganhar mais dinheiro, a busca do dinheiro, e eles ficaram, assim, chamou bastante atenção tanto do próprio país da Argentina, do Ministério da Educação, do Ministério da Cultura, porque tantos brasileiros estavam indo para Buenos Aires. Então pesquisaram, investigaram a nossa empresa, porque tantos brasileiros estão indo para Buenos Ares, o que está acontecendo. Então isso chamou bastante a atenção da comunidade da Argentina e também de outros países, porque tantos brasileiros imigrando para Buenos Aires e para estudar, que é algo notório, né? Sim. E novidoso também, porque a maior parte dos brasileiros hoje que estão indo para outros países estão indo para trabalhar. Verdade. E não para estudar. Então nós estamos hoje, como empresa Vive em Buenos Aires, estamos proporcionando esse recurso de poder levar estudantes do Brasil todo, nós estamos levando estudantes para ter uma graduação em Buenos Aires, tanto graduação como também pós-graduação, mestrado e doutorado, que nós estendemos também para essas outras áreas. Gente, olha que maravilha. Eu comentei um pouquinho no programa de ontem, já fechando o nosso programa, estude na Argentina sem vestibular e sem mensalidade. Exato. Como é que isso funciona, Kleber? Esse objetivo na Argentina tem Educação para Todos, tem um projeto, uma lei de Educação para Todos, e eles criaram essa metodologia baseado na comunidade europeia. Certo. O estilo do ensino, a metodologia de ensino na Argentina é totalmente europeia. Então, esse sistema de ensino proporciona ao candidato realizar um curso de ingresso sem vestibular, direcionado ao curso escolhido.
Olha aí, gente. Como funciona isso na realidade? Mas como vai fazer um curso pré-universitário direcionado à carreira específica? No caso da Universidade Federal de Buenos Aires, é uma das instituições hoje mais renomadas na América Latina e também hoje na classificação mundial, está numa classificação 200 de universidades com reconhecimento a nível internacional. Existe esse sistema de ensino europeu, no qual proporciona ao candidato iniciar a universidade no curso escolhido, por exemplo, na carreira de medicina. O aluno entra no sistema de ensino da Universidade Federal de Buenos Aires com um curso de pré-ingresso direcionado ao curso. Então, por exemplo, no caso de medicina, vai fazer 2 matérias específicas da carreira de medicina, que seria biologia celular e biofísica, 2 matérias obrigatórias para o início introdutório da carreira, que é matemática e química, e 2 matérias comuns, que seria pensamentos científicos e sociedade de Estado. Certo. O candidato realiza esse curso de ingresso, tem uma duração de 8 meses em Buenos Aires. Ok. 8 meses. Tem que ter uma média de 4 pontos, de 0 a 10, 4 pontos. Importante. Muito importante, mas isso para atingir essa média de 4 pontos, tem que estar tendo acompanhamento na universidade e também tem que estar estudando. Não é simplesmente vou para Buenos Aires. Gente, quando você está falando, tem as imagens que você trouxe. O pessoal está ligado, está interagindo então, conosco. Quando a pessoa vai estar estudando, vai como se estivesse fazendo um 3º ano do ensino médio, mas em Buenos Aires, direcionado ao curso. Entendi. E tem que ter uma média de 4 pontos. Certo. Atingindo essa média de 4 pontos, ele está em condições de dar continuidade da carreira universitária. No ano seguinte, já estaria já na faculdade de medicina. Uma faculdade de medicina já no próximo ano? No próximo ano. E, além disso, gratuita. Gratuita. Porque é uma universidade federal. Gente, Exato. Que maravilha. Por isso que nós trabalhamos bastante hoje no Brasil, são quase uma média de, por ano, uma média de 1.200 a 1.500 alunos que estão indo para Buenos Aires. Que ótimo. Para fazer uma graduação. Do Brasil? Do Brasil. Para Buenos Aires, para fazer a graduação. Gente, o que parecia um sonho impossível, como na época, não tão longe atrás, foi para o Kleber, né, uma dificuldade muito maior, hoje facilitando a vida dos brasileiros, Exato. A Argentina ajudando muito, gente. E as pessoas que queiram tirar maiores informações, Kleber, entender realmente, né, tudo isso que nós batemos papo nesta manhã de sexta-feira, de que maneira eles podem se inscrever, como é que funciona isso? Tem telefone, site? Tem um site nosso que é www.vivembuenosaires.com. Ok. Que é o nosso site. O telefone de contato é 43 3345 1087. Maravilha. E nós aconselhamos que vocês possam estar entrando em contato com a nossa empresa, gente, no qual nós vamos ter nós temos uma equipe totalmente habilitada para poder estar respondendo todas as dúvidas, inquietudes, todos os processos de como funciona após a graduação desse curso, se é válido no Brasil, se não é válido no Brasil. E, na realidade, não sei como está a facilidade, né? Esse acesso. Toda a nossa empresa está habilitada hoje no Brasil para estar realizando todo esse processo de seleção. Então, não é simplesmente qualquer pessoa pode estudar em Buenos Aires, não. Tem que passar por um processo de seleção, que a nossa empresa Vive em Buenos Aires realiza esse processo de seleção para verificar se esse aluno está habilitado ou não a estudar em Buenos Aires. Entendi. Após esse processo de verificação de documentos e habilitação da empresa, aí sim o aluno pode começar a planejar o sonho de poder ir para Buenos Aires. Que maravilha! Exato. Eu sei que tem muitas pessoas nos assistindo que estão sim prontos, né, para ingressar, para melhorar e para abraçar essa oportunidade que Buenos Aires, juntamente com o Kleber, estão trazendo. Para mim foi uma novidade, eu não tinha ouvido falar ainda. Olha só. Parabenizo, obrigada de coração pela sinceridade que você trouxe para o nosso programa, pela abertura de um pouco da tua vida, dividindo tanta coisa positiva que eu sei que o que você dividiu hoje serviu de exemplo fantástico e digno para muitas pessoas em casa. Ótimo. E que esse Deus maravilhoso continue engrandecendo e continue ajudando e melhorando a tua vida a cada instante, viu, Amém, Kleber? obrigado. Obrigada de coração. Parabéns em conhecer, nosso tempo está estourando já. Imagina. Obrigada, sim, mas se a gente tiver a oportunidade, estiver por aqui, entre em contato com a nossa produção, que será imenso prazer.